Duas mulheres tinham sido inocentadas no envolvimento da morte da corretora de imóveis Valéria Fátima de Castro. Isso foi em São José dos Campos, viu? Porém, elas serão julgadas novamente. A justiça havia decidido pela inocência delas. Isso foi em 2016, né? Em júri popular, mas o Ministério Público recorreu e determinou um novo julgamento. Isso aconteceu, pediu um novo julgamento e foi cedido. Quem está aqui para falar conosco ao vivo aqui no nosso programa é o doutor Alexandre Pereira, que na época chefiava o setor de homicídios da Delegacia de Investigações Gerais. Seja bem-vindo, doutor. Tudo Obrigado bem, Tony? Pela presença mais uma vez aqui no programa. Bom, o senhor participou do júri, né? Eu gostaria de saber do senhor qual foi a sua participação lá, como integrante da equipe, chefe da equipe de homicídios na época, que acompanhou as diligências e por isso tinha mais detalhes a respeito disso, como advogado assistente ou determinação do juiz para acompanhar esse júri. Primeiro, Tony, obrigado aí pela mais essa oportunidade de eu estar aqui com você. Eu na época, né, esse fato ocorreu em 2015, em fevereiro de 2015, ontem fez 5 anos, eu coordenava as equipes de homicídio aqui de São José dos Campos e por conta disso, como eu fazia essa coordenação, eu sou chamado quando do julgamento para narrar como que as provas foram colhidas. Então ontem eu fui chamado nesse sentido, para pegar e explicar como que a investigação foi feita. Quantas pessoas envolvidas, quantos já estão presos, né, já participaram do júri, vai haver a sequência do julgamento e tem um foragido, né? Isso, o caso ele é um pouco complexo no âmbito processual, porque são 4 suspeitos, tá? Na época, só para o pessoal entender a história, essa corretora, a Valéria, ela foi morta e o corpo dela foi encontrado carbonizado. 4 pessoas, amigos da vítima, se apresentaram em delegacia, 2 homens e 2 mulheres, falando que a vítima tinha saído para pular carnaval e contando uma história e fazendo até piada na delegacia, porque isso é uma coisa comum acontecer em época de carnaval. As pessoas desaparecem e alguns dias elas aparecem. O setor de desaparecimento começou a cuidar do caso. Me foi colocado para falar com essas pessoas porque havia um corpo encontrado carbonizado, provavelmente de uma mulher, nem se era mulher a gente conseguiu identificar, dado o estado do corpo. Conversando com essas pessoas, após assim, uma análise preliminar, deu para perceber que eles estavam mentindo. E ao final do processo, nós percebemos que essas 4 pessoas, 2 mulheres e 2 homens, seriam os autores do crime. Um deles já foi julgado e condenado, tá? E um está foragido. Por conta disso, em relação a ele, o processo foi desmembrado e não houve julgamento. E houve o julgamento das 2 meninas. Houve um recurso, um apelo do Ministério Público e esse recurso foi deferido e por conta disso daí está sendo feito o julgamento dessas 2 meninas de novo. Então, recapitulando, dessas 2 meninas que foram absolvidas e agora vão ser julgadas novamente e desse que está foragido e ele vai ser julgado à revelia. Esse julgamento está ocorrendo, começou ontem, eu participei, fiquei das 9 às 5 horas da tarde, mas assim, o julgamento foi até a noite, retomou hoje às 9 horas da manhã, agora eles pararam para almoço e vai retomar agora na parte da tarde. Esse que está foragido, então, vai ser julgado mesmo não estando presente, né? Sim. E a sentença vai ser dada mesmo na ausência dele. Sim, é um absurdo, Tony. Assim, eu, enquanto policial, nós trabalhamos muito para identificar essa pessoa e para identificar não, para localizá-lo. A gente não sabe, há rumores que às vezes ele está aqui em São José, em outro estado. Então, assim, quem tiver alguma informação do paradeiro do Lucas, eu acho até vocês divulgaram a foto dele agora há pouco, que auxilia as autoridades policiais, ligue 190, 181, porque essa pessoa tem que ser capturada. Esse é o Lucas. Essa foto aí é uma curiosidade. Quando eu estava falando que no começo eles foram à delegacia e até então a vítima estava desaparecida, essa foto os investigados tiraram brincando, encostaram no banner da polícia e falaram assim, vamos tirar foto, aqui ó, foto de procurado. Então foi uma brincadeira que eles fizeram em relação à pessoa que até então só eles sabiam que estava morta. Então mostra o quanto
A audácia deles, né? A audácia dessas pessoas. Muito bem, tem um vídeo aí para a gente mostrar que esse vídeo seria o depoimento, né, do que está foragido. É isso, Prodígio? Isso mesmo, Tony. Nós temos um pouco aí do depoimento desse que está foragido desde a época do crime. Pois não. Tem ideia de onde que ela tá, ou... Nunca soube assim, pra mim eu nunca senti isso, nunca presenciei isso aí, entendeu? Você tem ideia do que pode ter acontecido com ela? Não tem. Após ele contar esse relato, nós fizemos um blefe com ele. Eu falei para ele que eu sabia que ela estava morta e que ele também sabia que ela estava morta. Quando eu fiz essa menção para ele, eu percebi no rosto dele que ele sabia que a Valéria estava morta. Você está mentindo. Ela está morta, cara. Ela está morta. 90% dos casos a gente esclarece. O líder desse grupo, Lucas, mentiu para a polícia mais uma vez. Ele afirmou que Valéria talvez tivesse sido assassinada por um traficante do campo dos Alemães. Porque assim, o que é meu medo? Porque me falaram muito mal desse cara, assim, entendeu? Já foi preso, entendeu? E ele faz serviço pro cara do campo lá, que o nosso amigo tinha citado. Se ela passou ali pra trás em qualquer momento, tá? Certeza. Sem sombra de dúvida. E esse está foragido? Esse está foragido. Essas imagens aí da época dos fatos, eu era o coordenador ainda, a gente filmava todas as entrevistas para mostrar a lisura de como a gente trabalhava. E nesse caso, as várias versões que ele apresentou mostrou que, de fato, ele estava envolvido no crime. Esse é o foragido. Quem tiver informações a respeito do foragido, entre em contato com o telefone 190, o telefone da polícia, ou pode entrar em contato com o senhor também, não tem problema. Sim, pode, eu coloco à disposição. Às vezes as pessoas têm medo de entrar em contato com a polícia diretamente. Não deveria ter, assim, porque é preservado essa pessoa que colaborar. Mas se tiver alguma dificuldade, pode entrar em contato no meu telefone, é o WhatsApp, é o 12 99709 6427, que eu repasso para as autoridades policiais. Muito obrigado ao doutor Alexandre Pereira, obrigado pela participação. Deixa eu aproveitar e dar uma dica para você.